Bom dia, sou Maria Francisca do canal Nada Velha, Velha Nada, Velha Nada, Nada Velha. Hoje são 10 de setembro, olha a diferença do mar de ontem e de hoje. Hoje a maré não está negativa, mas está tranquila. Ontem era impossível você entrar, a gente entrou, mas o professor viu que era meio que difícil e saímos. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a Constituição de novo, mas hoje a gente vai falar do artigo mais importante da nossa Constituição. Tirando as cláusulas pétreas, o que é cláusulas pétreas, meu povo? É tudo aquilo, eu vou falar como se fosse na casa de vocês. O que é cláusulas pétreas na casa de vocês? São aqueles valores que não tem como retirá-los, a não ser acrescentá-los. Por exemplo, respeito aos pais, obrigações de fazer. Por exemplo, seu filho tem que arrumar a cama todo dia, ele tem que arrumar todo dia. Você tem que fazer compra no mercado, seu marido tem que dirigir, parará. Isso são cláusulas pétreas na sua casa. Se a função dele é dirigir, ele tem que dirigir. Se a sua função, se ele arrumar a cama, o seu filho arrumar a cama. Então, cláusulas pétreas é tudo aquilo que você não pode alterá-la. Você pode alterar para melhorar, mas você não pode extingui-la. Mas vamos lá, vamos na Constituição. Quando vocês escutam falar que o STF é isso, o STF é aquilo, existe um artigo na Constituição, que é o artigo 102. Esse artigo da Constituição é o mais importante, tirando as cláusulas pétreas. Por quê? Lá vem escrito assim, artigo 102, cabe ao STF. O STF é o guardião da Constituição. O que significa isso, falando em outras palavras? Nós estamos em guerra, Os soldados estão na batalha. A primeira é fuzileiro naval, depois vem terra, por último é ar. É terra, mar e ar, então. O STF, ele é aquela última fronteira, é a última muralha, é o último portão para se acabar uma democracia. Está escrito lá que ele é guardião da Constituição. Então, quando vocês escutarem, porque o ministro tal é isso, aqui. Não, a questão não é o ministro tal, não se ilude. Poderia ser Alexandre de Moraes, poderia ser o Antônio Silva, poderia o Alan Alves, poderia ser Maria Francisca, poderia ser Dona Josefina, poderia ser o Schmidt, Gustavo Schmidt, poderia ser tanta gente, mas por que eles reduzem numa pessoa só? Que o Alexandre de Moraes é tirano, que a irmã do Alexandre de Moraes é envolvida com o PCC, o cara nem tem irmã, meu camarada, nem tem irmã. E outra coisa, quem tem tanta raiva dele devia saber a história dele. Eu sei a história de todos eles, inclusive do meu conterrâneo Flávio Dino, que tem o irmão Nicolau Dino, que é PR. PR é o concurso mais difícil da nossa federação, o cara passou. Então, quando você falar STF, leia o artigo 102. O que estão querendo fazer? Que você descredencie o STF sem saber a responsabilidade dele. A responsabilidade deles, meus caras, é guardar você, guardar o seu direito, guardar a sua democracia. Porque quando fala a última instância, significa que você tem primeira, segunda e a última instância é o STF. Então, quando chega lá que você destrói o STF, você destrói todo um país, você destrói todo o sistema democrático, você bota o quê? Ditadura. E na pior das hipóteses, quando a ditadura começa, você não sabe quando termina, e muitas vidas vão ter que ser ceifadas. Aí a pergunta minha, vocês querem que alguém de vocês, da família de vocês, vão pra rua, levantar bandeira, morrer por essa causa? Já morreram muito no passado. Quem diz que nunca teve ditadura é porque não vivenciou. Quem diz que ditadura foi uma festinha de final de semana é porque não vivenciou. Olhem para a história, olhem para os fatos, olhem para as fotos. Mas se vocês não acreditam no Brasil, olhem lá para a Tchecoslováquia. Olha para os outros países onde começou esse movimento ditatorial e onde acabou. Todos os países da América Latina foram atingidos. Peru, Brasil, Argentina, todos. A ditadura mais ferrenha, mais difícil foi a Argentina, a peruana e a nossa. Então, por favor, STF, quando você for agredir o STF, leia o artigo 102. Está escrito em letras garrafais. Compete ao STF guardar a nossa Constituição. Se é guardar a nossa Constituição e se é a nossa última instância, a nossa última fronteira, a nossa última barreira, cabe a nós brasileiros dar valor e respeitar. Não se iludam. A direita e a extrema-direita, ela pegou Alexandre de Moraes como bode expiatório, mas não foi à toa, não é à toa. Se você pegar o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, os dois mais ferrenhos ali são eles e o Fachin, que fica um pouquinho, mas todos eles são bons, mas o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, eles sabem muito. Aí eu já ouvi dizer que eles não passaram para juiz. Cara, o Flávio Dino foi o primeiro colocado, juiz federal. É um dos concursos mais difíceis, você estuda em média 18 horas por dia.
É dificílimo, o irmão dele é procurador da República. O Alexandre de Moraes passou em primeiro lugar para o Ministério Público de São Paulo. São pessoas que não vieram de famílias milionárias, são pessoas que vieram de estrutura simples, igual a mim, igual a da maioria das pessoas. Então não acreditem. Artigo 102 da Constituição é obrigação sua ler. É obrigação sua ler o 102, é obrigação sua ler o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas a maior obrigação sua que você tem que ler como se fosse a Bíblia é o 5º. Artigo 5º é obrigação sua ler. Porque toda vez que alguém atingir o seu direito, você vai lá no artigo 5º, tem saída. Você vai lá no artigo 5º, está dizendo por quê. Então toda vez que você se sentir desconhecedor da lei, procura, vai na Constituição. Lá no preâmbulo, antes do preâmbulo tem o rol, e é por título. Por exemplo, nacionalidade, partido político. Então você vai ler, você vai aprender. Se todo dia você ler um pouquinho, leia a sua Bíblia, seja ela qual for, e leia a Constituição. Porque olha só, eu aprendi na vida também que se você não ler a sua Bíblia, você não sabe que religião você pertence. Ah, eu sou católica, apostólica romana, eu leio a Bíblia? Não. Então quais são os dogmas da minha religião? Ah, eu sou evangélico, você lê a Bíblia? Não. Como é que eu sei os dogmas da minha religião? Então é isso, senhores, leiam o artigo 102. A função principal mais importante do STF é o quê? Guardar a nossa Constituição. O que significa? A nossa democracia, os nossos direitos. Porque numa ditadura, fala quem pode, escuta quem não pode fazer nada. E acaba que alguns tendo privilégios e outros não tendo nada. Eu sei que a nossa democracia não é a mais certa do mundo, não é a mais perfeita. Mas pior sem ela, senhores, é você ter o direito, você não ter o direito de falar. E é isso, artigo 102, a obrigação sua ler. Leia devagar, mesmo que você não goste, mas leia devagar, leia sempre, repita para você entender por que atingem tanto o STF. Não é por causa do Alexandre de Moraes, não é porque ele é careca, não é porque ele é inteligente, não é porque ele é porque ele é alguém do STF. E como eles não podem colocar todo mundo no balaio, que é mais fácil você atingir, é mais fácil numa manada você separar um para isca, para presa, para ser engolido, do que você matar todo mundo. Separa, que é para você ter mais facilidade de fragilizar o banco, tá bom? É isso, bom dia.